Boa noite. Que alegria poder estar aqui hoje com vocês, trazendo essa palavra de hoje. É uma palavra que falou muito comigo essa semana. Eu tenho meditado um pouco sobre isso essa semana. E eu queria ler com vocês alguns versículos bíblicos. Nós vamos ler bastante versículo bíblico aqui. Eu acho que por causa do tempo, talvez não vai dar para a gente poder folhear, mas eu vou falar o endereço, vamos ler aqui, tá? Então vocês podem acompanhar comigo, tá bom? E eu queria ler com vocês, o primeiro versículo vai estar lá em Lucas 17:5, que diz aqui o seguinte. Eu vou ler na minha versão que eu já anotei aqui. Que diz assim: E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Quando nós vemos esse versículo aqui lá em Lucas, a gente vê que essa situação que foi narrada aqui já estava no fim ali do ministério de Jesus. E nós vimos ali os discípulos já tinham observado e acompanhado Jesus fazendo diversos milagres. Ele já tinha feito ali milagres extraordinários ali. Milagres onde eles viram mudos, surdos, sendo transformados, curados, mortos ressuscitando, alimentos sendo multiplicados, eles viram de todas as situações. Ali eles tiveram muitas experiências. Mas quando a gente olha esse versículo, eles ainda estão pedindo para aumentar a fé. E aí, quando a gente olha e vê assim, mas o que levou, na verdade, os discípulos a falarem isso com Jesus? E aí eu queria trazer com vocês um pouco mais atrás, nesse versículo que está lá em Lucas 17, 3-4. Jesus fala para os discípulos assim: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe-lhe. Quando os discípulos ouviram isso, eu imagino, a Bíblia a gente não tem essa condição sonora, mas eu acho que na hora que Jesus falou isso com eles, os discípulos devem falar assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles devem falar assim: não, o som deve ter sido outro, né? Deve ser aquele som de desespero, né? Porque já pensou? Quando Jesus fala que a gente tem que perdoar pelo menos 7 vezes, né? A gente vê quando o discípulo fala com ele: não, mas é 7 vezes 7. Aí que o negócio ficou mais sério mesmo, né? E a gente vê aqui, na verdade, que não é uma situação fácil, né? Quando a gente vê Jesus falando sobre isso, já trazendo essa orientação aos discípulos, porque ele já sabia o que estaria no nosso coração. Nós cantamos aqui, né, que se de tudo que a gente tem que guardar, que a gente possa guardar o nosso coração. E quando ele coloca isso, ele fala que nós que devemos guardar o nosso coração, né? Então, é uma responsabilidade nossa, estar sempre alerta, efetivamente, ao nosso coração. E aí, ele coloca ainda mais ainda, no versículo 17:1, mais na frente. É impossível que não venham as ofensas. Então, ele já começa dizendo para os discípulos o seguinte: é impossível que não venham as ofensas. Então, quando a gente trata essa condição da ofensa, o que essa palavra significa no grego? Ela significa escândalo. No grego, essa é a palavra original dela. E ela significa que é um gatilho na armadilha de um caçador. Para a gente poder entender um pouco disso aqui, eu acho que fica bem claro para a gente. Eu acho que quem já viu os desenhos animados, né, mais fácil. Já viram quando eles armavam aquela armadilhazinha para pegar o rato? Que eles colocavam um queijinho, e aí vinha o rato para poder pegar aquela isca. Quando a gente olha, esse escândalo é exatamente isso. Então, existe uma armadilha, que Satanás efetivamente arma, e ele coloca dentro dessa armadilha uma isca. E quando efetivamente o animal pega essa isca, ele fica preso. Então, nós podemos entender que essa ofensa, ela é essa isca que o diabo coloca sobre as nossas vidas. Então, se a gente pega a ofensa, significa que nós cairemos numa armadilha, né? E quando a gente olha essa situação, a gente vê que, na verdade, essas ofensas, Paulo, ele já faz um alerta para a gente sobre isso. Lá em 2 Timóteo 2, 24-26, ele fala o seguinte: e um servo do Senhor não deve brigar, mas deve ser gentil com todos,
capaz de ensinar e paciente, em humildade corrigindo os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento para concederem a verdade, para conhecerem a verdade. E que tornem a si mesmo, desprendendo-se dos laços do diabo e em cuja vontade estão presos. Olha como isso aqui é forte, vou ler o finalzinho. E que tornem a si mesmo, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. O que Paulo aqui está afirmando? Quando a gente cai nessa armadilha, quando a gente pegou aquela isca que foi uma ofensa, aqui a gente se torna cativo, a gente perde uma razão espiritual vinda do céu. E a gente começa, na verdade, a fazer a vontade do diabo. É muito interessante quando a gente entende o que Paulo está alertando aqui. Então, que a gente possa entender que quando a gente cai nessa armadilha, a gente fica cativo. E sabe, muitas vezes a gente fica cativo e a gente nem percebe que nós estamos cativos. Esse é um grande problema. Porque o engano, ele tem um problema. Ele é enganoso. Porque se a gente não sabe o que nós estamos fazendo, naquilo que nós entramos, nós estamos fazendo aquilo que a gente não tem noção. Nós estamos enganados. E essa armadilha, o mundo físico, ele reflete o mundo espiritual. Vamos pensar aqui, quando um caçador coloca uma armadilha, ele coloca de forma visível? Não, né? Ele esconde aquela armadilha, ele coloca ela bem sutil. Se a gente preparar uma armadilha bem na cara, assim, bem grande, vocês acham que um animal cairia às vezes nessa armadilha? Já pensou se eu caio assim com uma minhoca dentro de um lago e falo assim, peixe aqui, eu vou te pegar. Você acha que o peixe daria moral para mim? Não, né, gente? Eu ficaria o dia inteiro e o peixe não viria, né? Mas se eu coloco aquele anzol, fico quietinha, o peixe vem. Assim é na nossa vida. Então, o diabo ele faz a mesma coisa. Ele é sutil. Ele não vai colocar para a gente situações e armadilhas onde nós já vamos perceber. Vai ser sutil em pequenas coisas no nosso dia a dia. São pequenas. É algo que parece que nem é óbvio. É bem disfarçado. E é por isso que tantos cristãos e tantas pessoas estão vivendo ofendidos e estão aprisionados e não estão sabendo. Os discípulos perguntam assim para Jesus: Jesus, qual que é o sinal dos últimos tempos? Porque eles ficaram preocupados sobre qual é o sinal dos últimos tempos. E Jesus fala lá em Mateus 24 o seguinte: neste tempo, muitos, gente, muitos, não é poucos, não é alguns, né? Jesus fala, muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Então, esse aqui é um sinal. Tem alguma semelhança ao dia que nós estamos vivendo hoje? Então, nós já estamos vivendo o fim dos tempos, né? E aqui nós vemos um crescente. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Que vai haver escândalos, né? Porque o escândalo é a ofensa. Quando a gente fica escandalizado com algumas coisas, nós estamos ali nos ofendendo. Nós vamos mutuamente odiar um ao outro. Também vamos trair. Então aqui existe um crescente. Existe uma ofensa, existe uma traição e existe o ódio. Então são fases que nós vamos entrando dentro de uma armadilha e que ela vai crescendo na nossa vida. E o difícil é que quando a gente pega essa isca da ofensa, a gente começa a criar na nossa vida uma barreira. A gente começa a criar uma proteção na nossa frente. A gente começa a colocar um muro. Todas as pessoas que foram ofendidas, é claro, a gente percebe isso nitidamente. As pessoas, elas começam a ficar sempre na retaguarda. Quem já passou por algum problema, ou já viu alguém que passou por algum problema e ela disse assim, nunca mais eu vou chorar. Nunca mais isso vai acontecer comigo. Nunca mais ninguém. Essa pessoa foi ofendida e machucada.
A partir daquele momento, ele começa a colocar um muro de proteção. E nós vemos lá em Provérbios 18, 19, que diz o seguinte: um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Então, quando ele cria uma cidade fortificada em volta de si, ele é mais difícil de alcançar. Porque é uma cidade fortificada, não é um murinho. Ele está falando uma cidade fortificada. Nós temos na Bíblia exemplos de cidades fortificadas. Quando Salomão, na época de Salomão, ele colocou a cidade toda fortificada. Não era qualquer um que entrava. Então, quando a gente cria essa barreira, a gente acha que a gente está se protegendo. Porque a gente não vai deixar qualquer um entrar. Mas nesse momento, nós estamos presos naquilo que nós menos imaginamos. Achando que nós estamos nos protegendo, nós estamos presos naquilo que nós estamos criando. E quando a gente vê essa situação, a gente vê ali, em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui, Paulo, ele não está citando, esse é um versículo que ele deixa claro aonde está a base da nossa fortaleza. Nós temos um outro versículo que fala que a nossa arma não é contra a carne, contra a sangue, mas sobre principados. Não neste versículo. Aqui, quando ele diz que para destruir fortalezas, anulando raciocínios, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele está deixando claro aonde é que é a nossa batalha, aonde é a nossa ação. E o que ele coloca aqui? Raciocínios e pensamento. Onde está? De onde vem isso? Coloca a mão assim na sua cabeça assim, ó. Aqui, ó. Todo o nosso raciocínio e todos os nossos pensamentos vêm daqui. Tudo vem daqui. Então, quando a gente olha e começa a pensar que o que a gente pensa, o que a gente começa a raciocinar, vai criando barreiras, vai criando uma situação de proteção, tudo que entra, ou tudo que fica dentro de nós, não tem vida. Porque se a gente não permite que nada entre. Nós temos, lá em Jerusalém, o Mar Morto, não sei se todos conhecem, ou pelo menos já viram falar sobre ele. Ele é um mar que não tem vida sobre ele. Porque ele não entrega nada para ninguém, ele só recebe. Então, tudo que entra nele, morre. Tudo. É diferente do Mar da Galileia, que ele recebe, que ele entrega. E quando nós criamos essa fortaleza, nada da gente sai, nada. Aquilo que vai entrando na nossa vida, que a gente acha que vai permitindo que as coisas vão entrando, elas vão morrendo dentro de nós. E quando a gente vai vivenciando essa relação, a gente começa a perceber que nós somos candidatos à traição. Porque se tudo que entra morre, e se nós criamos uma barreira, significa que nós estamos como dentro dessa fortaleza? Só. Nós estamos nos isolando. Quantas vezes a gente já viu aí pessoas, que a moda é os crentes desigrejados, né? São as pessoas que não precisam estar em comunhão. São pessoas que buscam sozinho a Deus, sem estar dentro de um corpo, sendo moldados, trabalhados, consolidados. Onde a gente vai ter o nosso caráter efetivamente moldado dentro de uma comunidade. Não é fácil viver dentro de uma comunidade. Conviver com outros irmãos. Mas a Bíblia nos orienta que nós devemos viver em comunidade, em comunhão. E quando nós estamos sozinhos, é muito perigoso. Lá em Provérbios 18, 1 diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando então a gente vê que, gente, ele está dizendo aqui, Davi está dizendo o seguinte, que eu, como solitário, eu busco o meu próprio desejo. É claro isso, né? A gente vê as pessoas, quando elas estão aí
não querendo ficar em comunidade, não querendo ficar com outras pessoas, elas estão buscando o próprio desejo. Aquilo que ela acha que é certo, aquilo que acha que vai satisfazer, aquilo que ela compreende, vamos lá, aquilo que está na mente, no raciocínio, nos pensamentos dele, é o que ele acha que é certo. Ele começa a ter comportamentos, ele começa a ter ações que estão vindo contrária à palavra de Deus. Dificilmente você vai ver uma pessoa sozinha que está exatamente alinhada com a palavra de Deus. Ele vai usar muitas vezes a palavra de Deus, mas numa visão totalmente distorcida. Não foi assim que o diabo fez com Jesus? Ele não usou também a palavra? Então, as pessoas estão sendo manipuladas para fazer aquilo que o diabo quer. E a gente tem uma situação que João fala lá, que é o seguinte: quem odeia o irmão é um assassino. Gente, isso é muito sério. Porque quando a gente se isola, porque a gente está dizendo que nós não amamos mais quem está perto de nós. Não amamos mais aquele que nos ofendeu. A gente não conseguiu liberar perdão para essa pessoa assim como Jesus nos orientou que a gente fizesse. E aí a gente pensa o seguinte: o ódio pode ser aquela situação bem revelada, né? Porque quando a gente tem ódio, tudo bem que a palavra de Deus diz que a nossa boca diz o que está cheio o nosso coração. Mas tem muitas vezes que nós conseguimos disfarçar o nosso ódio. A gente fica caladinho, a gente não se expressa, mas ali dentro existe um ódio mortal, que é como se a gente estivesse sendo reconhecido por Deus como assassino. E nós temos uma pessoa assim na Bíblia. Absalão foi uma situação como essa. Absalão era um dos filhos de Davi. E ele tinha os seus irmãos. E Amon, ele desejou uma das irmãs. E ele criou uma situação, conseguiu ter essa irmã ficar sozinho com ele. E ele acabou abusando dessa irmã. Na época, Absalão esperou que Davi tivesse juízo sobre essa situação. Davi não agiu mediante essa situação. E Absalão, naquele momento, ficou ofendido com isso. A gente vai percebendo o crescente da situação. Absalão ficou ofendido porque Davi não fez a justiça que ele achava que ele deveria fazer. E aquilo foi crescendo. E ele já começou a pensar numa traição. Quando a gente vê a história de Absalão, Absalão começou a ficar no portão da cidade, porque isso era muito comum antigamente. Ele ficava no portão da cidade. Todo mundo que chegava ao rei para poder conversar, para poder resolver os seus casos, né? Que antigamente era assim que funcionava, né? Os juízes ficavam à disposição do povo. Absalão começa a ouvir o povo. Ele começa a não permitir que o povo chegasse até Davi. Ele começa a conquistar o coração do povo, para começar a atrair para si aquelas pessoas. E ele começa a maquinar o mal contra o próprio irmão, ao ponto que Absalão mata Amon. Então o ódio de Absalão, no primeiro momento, ele foi silencioso. Mas ele foi crescendo e gerando situações. Então a gente vê aqui situações que uma ofensa gerou uma traição, que gerou um ódio e que foi mortal essa situação. E quando a gente pensa em toda essa situação de raciocínio, de fortalezas, que precisam ser derrubadas, a palavra de Deus é ela que vai nos ajudar a derrubar isso aqui. Então, quando a gente vê, se a palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor, eu não estou dizendo que Deus tem amor. Deus é o próprio amor. É Ele, é este amor que vai quebrar todas as nossas fortalezas. Tudo aquilo efetivamente que está nos impedindo de chegar a Ele. Quando a gente vê esse amor de Deus, Ele é um amor que sempre dá. Em toda a história, nós vemos Deus sempre dando, Deus sempre perdoando, Deus sempre concedendo, Deus sempre dando oportunidades. Sempre. Ele fala. Quando Jesus coloca lá que Ele não veio para julgar o mundo, né? Ele veio para nos salvar. Até nesse momento, quando Ele manda seu único filho, Ele não veio para nos julgar, Ele veio para nos salvar. Então a gente vê que Ele dá. E quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus,
a gente tem um amor tão grande, a gente começa a refletir exatamente como Jesus era. Esse amor que está no Pai, a gente começa a refletir Ele. A gente ama os nossos irmãos, a gente está compartilhando, a gente fala, é o primeiro amor, né? Ele é tão diferente, ele é bonito. Você vê as pessoas que chegam na igreja num crescente, numa alegria. Eu estava vindo hoje com a pastora, a gente estava contando uma história de um homem que aceitou Jesus depois de uma vida totalmente destruída, que ele era homeless, ficou anos na rua, perdeu família, perdeu tudo. E quando ele encontrou Jesus, ele tem tamanha gratidão, mas tamanha gratidão hoje, que onde ele vai, né? Ele fala para todo mundo o que Deus fez na vida dele. Porque a Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito é dado. Então ele se sentiu tão perdoado de tudo que ele era. E essa é a história. Porque quando a gente vê essa situação, quando a gente converte, a gente tem esse amor, a gente tem essa gratidão. Mas à medida do que nós vamos caminhando com os outros, a gente vai percebendo que viver com as pessoas não são fáceis. Gente, a gente tem a percepção de quem está aqui na igreja, está todo mundo perfeito, né? Só que nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos de Deus. E aí, a gente caminha com as pessoas, aí de repente o irmão acaba nos magoando, né? O nosso cônjuge, os nossos filhos, né? Os nossos parentes, até os pastores, às vezes acabam nos machucando, né? Não, pastor. Às vezes é tão difícil, não é? Às vezes até sem querer, a galera já se sente ofendida. E é difícil quando isso acontece. Sabe por quê que às vezes isso acontece? Porque a nossa expectativa nessas pessoas é diferente. Até o mundo tem uma expectativa diferente sobre nós. Porque quando a gente, na verdade, entende o amor de Deus, a gente olha para o mundo, a gente sabe quão necessitado ele está da palavra, quão necessitado ele está de mudança. Então a gente olha para o mundo e a nossa expectativa com o mundo é desse tamanho. A gente não espera muita coisa das pessoas. A gente sabe como eles estão doentes. Mas aí, a gente pega o nosso irmão, a nossa expectativa do irmão que está andando conosco, é isso aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui assim. Então, a nossa expectativa com o irmão é mais ou menos isso aqui. A nossa expectativa com o nosso cônjuge, com nossos filhos, é isso aqui. A expectativa com o pastor está aqui, né? Não, o pastor já é mais alta, né? A régua ali já está bem alta, né? Já tem que ser santo puro, quase arrebatado, né? Então já está a expectativa aqui. Quando eu tenho uma necessidade ou uma situação e o mundo faz alguma coisa para mim, vamos lá, o mundo me deu uma situação que eu estava aqui, ele entregou para mim isso aqui. Gente, excedeu ou não excedeu a expectativa? Excedeu, né? Porque a minha expectativa com o mundo estava onde? Aqui, baixinha, né? Então, ele já excedeu a minha expectativa. Então, eu já vejo o mundo, o mundo está cuidando de mim. Aquela mesma entrega foi feita pelo meu marido. Como que está a minha expectativa? Onde está a minha expectativa? Supriu minha expectativa? Não, né? Supriu a expectativa, às vezes, com meu irmão? Não. Supriu a expectativa com o meu pastor? Menos ainda. Então, essa é a percepção que nós temos. A nossa expectativa, de onde? Qual é o ângulo que eu estou olhando? Aí eu falo o seguinte, não. O mundo me trata melhor. As pessoas lá fora cuidam muito mais de mim. Quantas vezes a gente ouve isso? Por que as pessoas saem da igreja? Porque o mundo lá fora é muito melhor. Mas porque o olhar dele está diferente. Ele tem uma expectativa diferente. Então, aquilo que foi entregue para mim, se não foi entregue da forma que eu imaginava por aquela pessoa, eu me sinto decepcionado. E quando eu me sinto decepcionado, o que aconteceu comigo? Eu peguei uma isca ou não peguei uma isca? Me tornei preso nesse primeiro momento. Porque a minha expectativa não foi cumprida. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente vê, na verdade, lá em Salmo 55, 12, 14, que diz o seguinte. Pois não é um amigo que me afronta, Davi contando. Não é um inimigo que me afronta, porque eu suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, porque dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu, igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, nos entretínhamos e íamos à comunhão.
a casa de Deus. Olha o que Davi está contando aqui. Ele passou por uma traição. E o que mais doeu nele, não é que ele era um traidor, alguém que odiava. Não. Ele era um amigo íntimo. Aquele que andava junto, era um igual a ele. E ele ia aonde, gente, com ele? A casa de Deus. Então somos nós. Somos nós que estamos aqui. E quando Davi narra essa situação, ele está falando isso. É aquele que está próximo, porque a gente espera, a nossa expectativa é muito maior do que quem está perto de nós, do que quem está longe. Quantas vezes a nossa expectativa, a gente estava conversando esses dias na célula sobre isso. Quantas vezes a gente ajuda alguém, a pessoa recebe tudo e vai embora, e a gente se sente ofendido porque a pessoa não disse nem tchau. Nem tchau, né? Recebe aquilo e vai. E a gente se sente ofendido, porque é uma pessoa que estava próxima, que a gente estava caminhando, que a gente estava ali já gostando, que a gente se apega às pessoas, né? E isso é o que mais dói. E quando a gente olha essa situação, a gente pode pensar aqui o seguinte: existem dois perfis de pessoas, vamos colocar assim. Existem aqueles dentro da igreja, tá? Eu vou colocar aqui, tá certo? Mas a gente pode trazer isso para o nosso relacionamento. A gente tem conversado agora esses dias, quando a gente vai aconselhar casal, a gente ouve o esposo e a esposa, né? Então tem a verdade do marido, tem a verdade da esposa e tem a verdade verdadeira, né? A gente fala. Então tem sempre um ponto de vista, né? Então a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Dentro dos trabalhos, a gente estava conversando esses dias numa reunião sobre perspectiva do colaborador, sobre perspectiva do empregado. Vai ser sempre ter uma perspectiva diferente. Então aqui nós vamos poder olhar para todo a nossa convivência, tá? Mas eu vou trazer aqui para a nossa igreja, que é onde nós estamos. Então existem aqueles que pensam que foram maltratados, mas que receberam informações imprecisas ou discerniram de forma incorreta. Isso acontece no nosso meio? Não é possível. Isso acontece no nosso meio. Aquelas pessoas se sentiram ofendidas. Quando a gente olha para essas pessoas, muitas vezes elas receberam informações erradas ou imprecisas. Às vezes, essas informações vieram de outras pessoas que estão ofendidas, que já estão dentro de um muro. Lembra? Essas pessoas estão recebendo informação, elas estão entregando vida ou elas estão entregando morte? Elas estão entregando morte, porque é aquilo que elas estão dentro de si. E aí, essas pessoas começam a conversar conosco, começam a murmurar, começam a gerar discórdia. E a palavra de Deus diz o seguinte, que 6 coisas ele odeia, mas a 7ª ele abomina. Quem sabe qual é a 7ª? Assassinato? Adultério? O que é? Semear discórdia. Gente, nem a blasfêmia contra o Espírito Santo ele sinaliza aqui, apesar que isso é muito forte, né? Mas ele abomina a discórdia entre os irmãos. Gente, ele deixa claro, porque ele odeia, ele vai narrar quais são as 6, e ele fala qual é a 7ª, que é semear a discórdia entre os irmãos. Gente, quando nós estamos disseminando a discórdia entre os irmãos, no nosso trabalho, porque isso aqui também acontece no trabalho, né? Nós tivemos empresa por muitos anos no Brasil, a gente brincava o seguinte, a rádio peão rodava mais do que as comunicações oficiais da empresa. E aí, elas começam muitas vezes a gerar uma discórdia. Gente, a discórdia, ela está com a pessoa que está ao seu lado, é com o seu colega de trabalho, é sobre o seu chefe, é sobre a pessoa que está com você na comunhão, é sobre o seu pastor. Muitas vezes é você falando do seu marido para outro, né? Da sua colega. Então a discórdia, ela está acontecendo aqui em diversos meios que nós estamos. E quando a gente olha isso aqui, a gente pode entender o seguinte: quando a gente entra numa roda de conversa e a gente começa a ouvir alguém murmurar sobre qualquer que seja a situação,
sobre qualquer que seja a pessoa, sabe o que acontece? Para ficar bem claro, vamos imaginar o seguinte: quando eu chego para falar mal de alguém ou de uma situação contra a pessoa, é como se nesse exato momento eu estivesse pegando um copinho de veneno, a outra pessoa um copinho de veneno. E quando a gente começasse a conversar, a compartilhar, a gente começasse a beber o veneno. E aquela pessoa que nem tem nada a ver com o problema, só por estar partilhando da mesa do escarnecedor, porque isso é uma mesa de escárnio, ele começa a beber esse veneno. E ele começa a entrar numa cilada. Quantas vezes aqui a gente ouve uma história que a gente não tem nada a ver, a pessoa começa a contar e de repente você fala assim, é verdade? Não tinha prestado atenção nisso, não. É isso mesmo. De repente você já está tomando a dor daquela pessoa. Né? Eu falo com o Erivelto o seguinte, na igreja que a gente congregou no Brasil por 25 anos, a gente teve muitas pessoas que saíram da igreja, né? 25 anos, é uma grande história. E eu falava sempre para o Erivelto, eu deixo de seguir as pessoas nas mídias sociais. Por quê? Eu não quero tomar partido. Eu não quero começar a tomar o veneno e começar a julgar a vida daquelas pessoas. Porque, infelizmente, muito dessas pessoas, quando saem de uma igreja, elas não estão saindo de forma correta. Nós temos ali uma passagem bíblica que diz que a gente tem que sair do local que nós estamos em paz e em alegria. E a maioria das vezes, nós vemos as pessoas saindo de forma diferente. E eu falei, eu não quero seguir, porque eu não quero ver, eu não quero... As pessoas vão estar magoadas, vão começar a falar o que está cheio o seu coração. E eu não quero nem tomar parte disso, eu não quero beber desse veneno. Eu já paro, eu já me guardo ali, porque eu não quero fazer parte disso. E quando a gente vê ali em Mateus 7,15, ele fala o seguinte, que nos últimos tempos, nós teremos muito falsos profetas, vestidos de quê? De peles de ovelhas. Onde estão as ovelhas? Dentro da igreja, estão aonde? Sentada aí, não é isso? Nós não somos as ovelhas? Então, o que ele está dizendo? Que muitos falsos profetas, que seremos muitas vezes nós que estamos sentados aqui, porque nós somos a ovelha. Ele sinaliza muito mais as ovelhas do que efetivamente o pastor. Existirá lobos vestidos de pastores? Infelizmente existirá. Mas ele fala aqui que são lobos vestidos de peles de ovelha. Então, muitas vezes, são aquelas ovelhinhas que estão andando junto conosco, no nosso rebanho, que vai estar falando mal de um irmão, que vai estar falando mal de alguém, vai estar falando mal de alguma situação, que não vai estar concordando com nada. E ele vai nos fazer cair numa armadilha. E sabe o que é mais interessante? O lobo, ele anda sozinho? Ele anda em bando, né? Ele anda em bando. Eu falo o seguinte, que eu aprendi que a miséria adora companhia. Já viu a miséria andar sozinha? Ela sempre tem que ter um para compartilhar o seu problema. Então é isso. Gente, e o que nós vimos lá atrás? Quando a pessoa está dentro de uma fortaleza, ela está como? Ela está só. Ela está desprotegida. Porque quando nós andamos em bando, nós temos proteção. Quando eu estou sozinha, é isso que esse lobo faz. Ele vai te isolar. Não precisa vir para a igreja. Pode assistir pela internet o culto. Ah, para que você vai nessa igreja? Ah, mas para que você vai nessa célula? Porque ele quer te isolar. Porque quando você está isolado, você está desprotegido. E você é uma presa fácil para o lobo. E o diabo está doido para te devorar. Então nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. E quando a gente vê o segundo perfil, que são aqueles que verdadeiramente foram magoados dentro de uma igreja, ou que foram verdadeiramente magoados dentro de uma empresa, ou que foram verdadeiramente magoados dentro de um relacionamento. Ah, não, Fabrício, então aí agora você está falando diferente. Agora foram pessoas que foram magoadas. Essas têm direito a se sentir ofendidas. Porque houve exatamente um fato, aconteceu.
Então, essas estão isentas realmente de se sentirem magoadas. Aí eu quero trazer com vocês aqui a história de José. Quem aqui não conhece a história de José? Levanta a mão para saber se eu preciso detalhar. Todo mundo conhece? Os nossos visitantes conhecem a história de José? Eu vou contar um pouquinho. Eu estou sentindo uma dúvida ali no ar. José foi um dos 11... Jacó teve 12 filhos. José era o 11º. E Jacó amava José. Ele amava José. A Bíblia diz que ele amava José. Ele deu uma capa colorida para José. José ficava com ele aprendendo mais da Bíblia. Mas da Bíblia não, né? Naquela época, mas ele ensinava mais sobre Deus para poder... José ficava sempre perto. E os irmãos morriam de ciúmes de José. Morriam de ciúmes. E uma vez Deus deu um sonho para José. Que 11 feixes se ajoelhariam, se curvariam sobre ele. E José, naquela doce inocência, contou o sonho para os irmãos. A gente tem que contar sonho para todo mundo? Aí já é uma grande lição, né? A gente não conta sonhos para qualquer um. Não é qualquer um que está disposto a acompanhar e sonhar conosco os nossos sonhos. E aí os irmãos de José ficaram furiosos com José. E aí no dia seguinte, José ainda tem outro sonho. Que o sol e a lua se dobrariam, se curvariam sobre ele. Significaria que não eram só os irmãos. Era pai e a mãe. Aí sim que os irmãos, não. Quem ele pensa que ele é? Não, isso é um absurdo. Porque naquela época existia uma honra muito grande. Isso é um absurdo. Então eles já começaram a se sentir ofendidos. Eles estavam extremamente ofendidos com o sonho e com José. Os filhos estavam no pasto. E não é igual hoje que a gente anda um pastinho aqui. Naquele tempo você andava quilômetros e quilômetros para poder cuidar do rebanho. E Jacó fala para José, José, vai lá, vê como estão seus irmãos, leva comida para eles. José vai chegando, os irmãos olham ele de longe e falam assim, lá vem o sonhador. Vamos acabar com a vida dele, eu quero ver se nós vamos nos prostrar para ele. Gente, qual é o crescente aqui? Já estava ali, a ofensa já estava há muito tempo, né, quando ele contou o sonho. Eles já estavam ali planejando uma traição, matar ele, já estavam com ódio já de José. E aí eles pegam José naquele momento, tiram a capa, sujam ela de sangue e colocam José numa cova. Agora eu quero ver. Ele vai morrer aqui e meu pai nunca vai ficar sabendo, isso nunca mais vai acontecer, esse sonho dele. Só que aí um dos irmãos fala, não, se a gente matar ele, a gente não vai ganhar nada. Lembra que nós vimos? Aquele que se isola, ele quer um benefício próprio para si, né? Aquele que ofende. Então, eles queriam um benefício próprio. E eles falam o seguinte, então, nós vamos vender José. Vamos vender José e está resolvido. A gente ainda ganha um dinheiro ainda. Ele vai embora, vai virar escravo e está resolvido. Venderam José. José foi levado escravo para o Egito. E começa uma história muito longa na vida de José. Ele foi levado escravo, foi vendido. Ele foi para a casa de Potifar, começa a servir ali. Depois de alguns anos, Potifar já entrega tudo para ele para poder ficar no comando. E a Bíblia narra que a esposa de Potifar começa a desejar. Ela estava queimando de lascívia por José. E a Bíblia fala que todos os dias ela tentava José. E todos os dias José saia fora. Porque a Bíblia fala que ele não queria tentar a Deus e muito menos ao patrão que ele tinha. Ele falou, não, eu não posso fazer isso com meu Deus. E em um dia, a esposa de Potifar tenta sediar de forma violenta José. José foge. E quando ele foge, ele deixa a túnica para trás. E ela grita adultério para ele. E quando ele vê essa situação, ele é acusado injustamente. Potifar coloca ele na prisão. E ele passa 2 anos. E eu vou falar um negócio para vocês. A prisão hoje que a gente tem aqui nos Estados Unidos é assim, um clube de lazer da época passada. Porque a prisão, a Bíblia narra, muitas histórias contam, que a prisão chegava a ter 1,5 metro. 1,5 metro às vezes de altura. Então imagina uma pessoa dentro de uma prisão que tinham correntes nos pés e no pescoço. Então, quando a gente olha a história de José, você fala assim, não, ele tem todo o direito de se sentir ofendido. Porque, gente, não é possível, a pessoa nasceu rica, porque Jacó era rico. Ele foi vendido, ele tinha direito a uma herança, foi vendido, virou escravo, depois ele foi para a cadeia.
falei, não é possível. E a Bíblia conta, em nenhum momento José murmurou. Nenhum momento José murmurou. E nós aqui, às vezes, estamos nos sentindo no direito de murmurar. E a gente vê que aqui, antes de José ascender ao propósito que Deus tinha, ele passou pela maior aprovação dele, que foi pela prisão de 2 anos. Davi, a mesma coisa. Quando Saul ia ser morto, naquela noite que ele ia ser morto, toda a família de Davi foi sequestrada. E a gente vê que Davi agiu da mesma forma. Davi não murmurou. Ele buscou em Deus uma resposta. José buscou em Deus e na confiança da palavra e do propósito que ele tinha recebido. E nenhum dos dois, em nenhum momento, a história conta que eles murmuraram. E nós queremos ficar murmurando por qualquer picuinha. Por qualquer mimimi. A geração mimimi. E a gente vê aqui que a gente pode ter alguns aprendizados com a história de José. Ninguém pode tirar de você a vontade de Deus. Já pensou? Imagina o céu. Quando José foi vendido, imagina Jesus. Deus, eu não acredito. José foi vendido. E agora? Como que nós vamos fazer? Tudo aquilo que nós tínhamos planejado agora acabou. Ele foi vendido, ele vai virar escravo. Vocês acham que isso aconteceu no céu? Gente, tudo Deus tem o controle. Sobre tudo que nós estamos passando, sobre tudo que nós estamos vivendo, existe um propósito. Aquilo que nós fazemos hoje, como nós nos portamos, como nós reagimos àquilo, é o que vai determinar o nosso futuro e a nossa geração. A reclamação é um veneno. É um insulto ao caráter de Deus. Porque toda vez que eu estou murmurando, eu estou dizendo o seguinte, não, ó, Senhor, o Senhor está fazendo diferente. Eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu faria dessa forma. Porque eu estou murmurando, eu estou dizendo que o que Deus está fazendo não está certo. O maior ataque vem antes da colheita. Nós vimos isso com Davi, vimos isso com José. E os testes moldam o nosso caráter. Não tem uma história na Bíblia, aliás, tem uma história na Bíblia que o caráter não foi testado e deu ruim. Que é a história de Saul. Saul não teve o caráter testado. E ele não permaneceu fiel. Davi passou anos tendo o caráter sendo moldado antes de virar rei. José passou anos tendo o caráter moldado antes de virar o segundo no poder no Egito. Então, se nós estamos passando por um teste, Deus está querendo nos moldar. Ele está querendo trazer um caráter moldado para o propósito que Ele tem sobre a nossa vida. E a ofensa é a isca que Satanás tem para a nossa vida. Lembre-se, ela pode ser sutil, ela não vai ser clara e objetiva. Muitas vezes a gente vai cair nessa armadilha e nós não vamos perceber. E nós estaremos aprisionados, fazendo aquilo que o diabo quer para a nossa vida. E o nosso chamado não vai se cumprir. Eu quero chamar agora vocês a uma percepção. Será que nós estamos enganados? Será que nós estamos nessa prisão, ofendidos por alguma situação que aconteceu conosco durante toda a nossa jornada? Será que nós estamos ofendidos com algo que os seus pais, que meu pai ou minha mãe fez comigo? Com os meus irmãos? Será que o seu marido, a sua esposa fez alguma coisa que te ofendeu? Quando a gente olha e vê Jesus, Ele julgou os fariseus, raça de víbora. Mas Ele tinha um discernimento correto. E Ele morreu por aqueles fariseus. Se você estiver julgando alguém, o seu discernimento, ele pode estar certo. Se você perceber o seguinte, que você morreria por essa pessoa que te ofendeu. Se você não morreria por essa pessoa que te ofendeu, você precisa então liberar um perdão. A única forma de você sair dessa prisão é liberando perdão. E quantas vezes nós vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, quantas pessoas sendo curadas, quantas pessoas vivenciando o propósito que Deus tem na vida deles, quantas pessoas tendo curas físicas na vida, quando liberam perdão para aquelas pessoas que ofenderam. Eu quero que vocês abaixem a cabeça agora. Vamos
Falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me traz a memória. Existe alguma ofensa ainda? Existe algo na minha vida que eu preciso liberar perdão? Você vai ter um tempo agora